Nós estamos falando sobre algumas fontes, né? Fontes que a nossa salvação trouxe para a gente. Coloca na tela, por favor, Pedro. Isso, Isaías 12, versículo 3. Eu tenho voltado aqui, né? Isaías 12, versículo 3, todo domingo. E vós, com alegria, não é com tristeza, né? Tirareis águas das fontes da... Então, quando você aceitou Jesus como Salvador da sua vida, Jesus preparou algumas fontes. Lá para o céu, na eternidade, eu preciso dessas fontes? Não. Essas fontes foram preparadas para agora, para a terra, aqui onde nós vivemos, para a gente poder beber dessas fontes, para vencer as enfermidades, as tentações, os pecados, as lutas que a vida traz. Então, quando eu aceitei Jesus, eu passei a enxergar várias fontes. Ou, no mínimo, eu estou apto, em condições, de provar de várias fontes. Ele bota no plural, fontes da salvação. Salvação é uma só, Salvador é um só. Mas ele me traz, com a minha salvação, várias fontes, para que eu possa ir lá sempre que precisar. Amém, Jesus? Então é enfermidade, é crise, é problema financeiro, é crise conjugal, familiar. Eu tenho fontes para ir lá beber dessa água e resolver essas crises. Se eu sou salvo, eu tenho fontes, tá? Hoje eu quero falar sobre uma fonte que Deus colocou no meu coração, que eu acho que é muito importante. Está em João capítulo 4. Aqui Jesus ele vai dar esse exemplo para a gente, né? João capítulo 4. Vamos lá rapidinho. E semana que vem já é a Santa Ceia, hein? Já é a Santa Ceia das fontes da salvação aí. João capítulo 4, diz assim, versículo 1 em diante. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicara, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali o quê? A fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta, que a gente sabe que era quase o meio-dia então. Bom, então vamos lá. Se Jesus se cansou do caminho, quanto mais eu e você, né, irmãos? Casamento, filho, faculdade, colégio, trabalho, paga conta, vem trabalho, vai e vem, e filho, trabalho, e neto, trabalho, e pai, trabalho, e avô, trabalho, aí fica velhinho, dá mais trabalho, e trabalho. Se Jesus cansou de tudo isso, imagine eu, imagine você. Não é cansativo? A vida é. Eu preciso aprender a sentar junto à fonte, e eu vou chamar essa fonte da fonte do descanso. Tá? Por quê? Porque Jesus, cansado do caminho, sentou ali para descansar. E era quase meio-dia, o sol pegando pesado em Jesus. Então era necessário ele passar por Samaria, tinha um propósito para ele. Ele vai curar, salvar uma mulher samaritana, essa mulher vai trazer outros samaritanos que também serão salvos, tinha todo um propósito ali, mas ele sentou junto à fonte, a Bíblia fala, porque ele estava cansado do caminho. Não é cansativo você fazer e só apanhar? É ou não é? Você faz, e quando você vai ver isso hoje, hein? É difícil dizer não para as pessoas. Porque quando você começa a dizer não para as pessoas, você apanha.
Quando você está dizendo sim, 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 o filho te ama, a filha te ama, o neto te ama, o marido te ama, a esposa te ama, todo mundo te ama. Você é amado por todo, mas você só diz sim. Quando você diz não, aí o filho começa a espernear, a filha começa a se espernear, aí o marido já começa a ficar chateado, já ameaça ir embora de casa, a esposa já fica chateada, já começa a ameaçar voltar para casa da mamãe, e começa aquela confusão, o patrão fica aborrecido, o empregado fica aborrecido, e já começa a falar que vai sair da empresa, outro te ameaça te demitir. É só você começar a dizer não. E quando você está dizendo sim, todo mundo te ama. Todo mundo te ama. Amém, Jesus? Rapaz, essa mensagem é para mudar a sua vida. É para você parar e pensar, caramba, como que a vida é difícil. Como é difícil você estender a mão, estender a mão, estender a mão, estender a mão, e quando você não estende, a pessoa vem com tudo sobre você. Parece que você não presta, você não vale nada. São coisas difíceis, tá? Só que Deus, quando eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida, Ele me deu fonte, e eu preciso ir até essas fontes. Se eu estou cansado do caminho, eu preciso ir lá, entende? E eu preciso descansar. Lembra dos Salmos 40? Esperei com paciência no Senhor. A gente está falando de um jovem, o Davi, que foi ungido para ser rei, mas por 10 anos não se tornou rei. Por 10 anos foi perseguido pelo rei, que estava no lugar dele, porque ele foi ungido para ser rei ali, e ele passa 10 anos sendo perseguido, quase morto, tendo que morar em cavernas, em montes, tendo que se unir até a pessoas que não são da mesma fé, para poder se livrar, mas ele esperava com paciência, entendeu? Ele esperava com paciência. Ele tinha descanso, ele encontrava descanso, ele fazia os salmos, ele cantava hinos, e ele encontrava descanso em Deus. Por isso é a importância da igreja, por isso é a importância do estudo bíblico, por isso é a importância da oração, por isso é a importância da palavra. Nós encontramos descanso, e isso aqui, falar isso aqui é até ruim, né? Esse livro maravilhoso, para não falar isso aqui, né? Isso é uma fonte inesgotável para você descansar sua alma e seu espírito, não é o corpo. Irmão, descanso do corpo é melhor, é tranquilo. Você vai para uma praia, descansa, dorme, vai para uma rede, balança para lá e para cá, dá uma volta na praia, pé na areia, dá um mergulho na água salgada e volta, pronto, seu corpo descansou. Está muito cansado, muito cheio de sono, vai dormir mais cedo, vai acordar cedo, vai ficar ali 8, 9 horas dormindo, pronto, descansou. O problema é a alma. O problema é o espírito que se abate. Por quê? Porque a vida é difícil. Porque as lutas são grandes. E porque às vezes a gente não sabe dizer não. Vamos falar sobre isso? Estou só introduzindo a mensagem. Estou te mostrando que até Jesus se cansou do caminho. Jesus passou muitas lutas para montar 12 apóstolos. Aqueles 12 apóstolos deram muita dor de cabeça para Jesus Cristo. O João e Tiago queriam mandar fogo do céu sobre uma aldeia. Ele falou, não, você não sabe quem vocês são? O Pedro negou ele 3 vezes. Aqueles apóstolos deram muita dor de cabeça para Jesus. E até Jesus se cansou do caminho. Jesus tentava se retirar, ia descansar na casa da sogra de Pedro, todo mundo descobria que ele estava lá, todo mundo corria para lá. Aí de novo, um monte de gente para ele curar. De novo, um monte de demoniado para ele libertar. E Jesus estava lá, curando, libertando, ouvindo aquela conversa. Meu marido foi embora, minha filha está doente, uma doença lá de casa, o meu cachorrinho que se machucou, meu gatinho que está doente. E Jesus está lá, a noite toda, expulsando demônio, curando enfermo. Aí a Bíblia fala que depois, já de madrugada, quase amanhecendo o dia, para onde ele foi? Lembra de Marcos 1? Eu não vou ler não, só comentário. Você lê depois o Marcos 1, a casa, quando ele vai para a casa da sogra de Pedro, você vai ver que ele vai subir para o monte para orar. O que Jesus pensou? Eu estou cansado, mas é aqui, ó.
É de tanto conversar, de tanto orientar, de tanto orar, de tanto... Eu preciso ir para um monte. Aí ele foi orar, foi buscar, ele sozinho, irmão. Foi lá, buscou. Aquela noite ele nem dormiu. Buscou, se fortaleceu, descansou. Ah, glória a Deus. Quando ele desceu já tinha, pode olhar lá Marcos 1, quando ele desceu já tinha um leproso para ele curar. E falando grosso, se o senhor quiser, o senhor pode me limpar. Foi assim que o homem falou. E ele falou, eu quero, seja limpo. Tocou nele. Mas ele já estava tranquilo, já tinha ido para um monte, já tinha ido orar, já tinha ido meditar, já tinha ido falar com o pai. E a gente faz o quê? A gente fica irado, fica nervoso, chateado, a gente quer resolver tudo na base da confusão, da briga, da contenda, da ira, do processo. A gente quer resolver as coisas desse jeito. Então a gente não descansa. A gente vai dormir, a gente acha que a gente está cansado e a gente acha que é o físico. Se eu dormir mais um pouco, eu vou ficar melhor. Aí você... Tem gente que dorme o dia todo. Já viu gente assim? Eu já vi. Dorme o dia todo, acorda cansado. Dorme cansado, acorda cansado. Dorme cansado. Não é o corpo. Não é o corpo. Não é o corpo. O que está cansando aí é a alma. É o espírito. É a falta de oração. É a falta de meditar na palavra de Deus. Não é o corpo. Aí a pessoa fica dormindo direto. Dorme, acorda, engraçado, dorme tanto, acordei cansado pra caramba. Mas você não descansa. Deitei cedo, estou 10 horas deitado já. Aí levanta da cama, vai deitar no sofá. Aí fica ali no sofá deitado. Todo jogado. Ali come, ali bebe. Ai, tem que ir no banheiro, você não pode ir por mim? Tem jeito, você tem que levantar. Aí a pessoa vai e volta, vou deitar mais um pouco, aí dorme. Aí chega no final do dia, aí você vai falar com a pessoa, aí a pessoa fala assim, poxa, eu estou cansado. Mas como você está cansado? Você está o dia todo em casa, deita, levanta, dorme, deita, levanta, dorme, e está cansado? Não é o corpo. Não é o corpo. Você está pensando que você está cuidando do seu corpo, você não está cuidando do seu corpo. Você, na verdade, está se entregando e não está indo na fonte do descanso. Jesus ia para a fonte do descanso, ele descansava no Pai. Amém, Jesus? Ele descansava no Pai. Eu não vou ler realmente Marcos 1, mas é um bom exemplo. Porque ele vai cansado, ele não quer atender ninguém. Ele quer ir para a casa da sogra de Pedro para sossegar. Só que o pessoal descobre que ele está lá e vai todo mundo lá. E ele não se nega. Ele expulsa demônio, cura enfermo a noite toda. Ou quase a noite toda. Depois vai para o monte orar. Por quê? Porque ele precisava se reativar. Ele precisava reativar a mente dele, o corpo dele, recuperar. Ele não foi dormir para recuperar. Ele foi para o monte orar. Entende isso? Por quê? E agora começa a mensagem, de fato. Por que é importante eu estar com a mente boa e o coração bom? Por que é importante que o meu espírito esteja tranquilo? Por que é importante que a minha alma esteja em paz? Por que é importante que eu sente no fonte do descanso e descanse no Senhor? Porque se eu estou agitado, você pode reparar, se eu estiver errado, você pode até me corrigir. Uma pessoa agitada, ela perde a noção, ela perde visão, ela perde entendimento, ela faz coisas que depois ela pensa assim, pô, podia ter feito diferente. Mas ela está com a cabeça tão... que ela faz. Depois, quando ela esfria e amansa, respirou. Caramba, o que eu fiz? Podia ter feito diferente. Podia ter resolvido de um jeito diferente. Amém, Jesus? É bom você estar ligado com Deus. Falei com a minha esposa ontem de manhã. A gente estava indo para a reunião de pastores. E eu quieto. Num carro, dirigindo, quieto. E ela falando, né? Falando uma coisa, fala outra coisa, e eu só... A minha conversa com a minha esposa, ela falando de vários assuntos ministeriais, familiares, e a minha conversa com ela. Sim, não, sim, não. E uma hora ela falou assim, o que está acontecendo contigo? O que houve? Está aborrecido? Eu falei, não estou aborrecido.
Estou tranquilo. Então, por que você está assim, quietinho demais? A gente conversa muito, né? Eu e minha esposa, a gente brinca, ri muito. Mas eu estava quietinho. Eu falei assim, é porque eu acordei hoje com uma sensação estranha. Eu acordei e eu estou sentindo que o diabo está querendo me roubar uma bênção. Ele está querendo me tirar do sério. Ela falou assim, é? É. Sabe aquela sensação de que o diabo está armando alguma? Sabe aquela coisa? Não sei se você já acordou assim, mas ontem eu acordei com esse negócio. Falei, o diabo está querendo armar uma para mim. Ele quer me tirar do sério, ele quer que eu, sei lá, fique nervoso, ele quer que eu fique irado, ele está armando alguma para mim. Aí eu fiquei vigilante. Então, vigilei até nas minhas palavras, eu fiquei quietinho, só ali repreendendo, e ela falando, e eu concordando com ela, ou não concordando, só. Mas a minha conversa com ela era ela falava, e eu só, sim, aham, tá, também, aham. É só isso. Aí depois eu falei para ela, expliquei para ela, irmãos, tivemos um dia maravilhoso, o aniversário da minha sogra, família, tudo, foi muito legal mesmo. No final do dia, quase que ele me tira do sério. Ele usou uma pessoa para quase me tirar do sério. E eu já ia, eu falei, lembrei. Você está amarrado, rapaz, eu sou o servo de Deus, servo do Deus Altíssimo, você não vai me tirar do sério de jeito nenhum. Eu vou resolver de outro jeito essa situação. E resolvi de uma maneira linda, pacífica e tranquila. Ele não me tirou a bênção. Não me roubou a bênção. Você está dando para entender? A gente tem, aqui começa a mensagem, nós temos que olhar para essas coisas, e eu só consigo ver essas coisas se eu estiver na fonte do descanso, se eu estiver descansando. Então a pessoa pensa, eu preciso descansar, região dos lagos. Eu preciso descansar, serra. Eu preciso descansar, cama e sofá. Cama e sofá. Dorme, acorda. Dorme, acorda. No dia seguinte está pior do que antes. Agora, eu preciso descansar. Meu corpo está cansado. Deitei, dormi, acordei. O corpo está renovado. Beleza. Eu estou com a cabeça cheia. Estou a ponto de explodir. Estou a ponto de magoar pessoas, ferir pessoas e brigar e discutir e me vingar. Minha vontade é vingança. Eu estou com sentimentos ruins no coração. Eu estou pensando em fazer uma loucura porque o que fizeram comigo eu não aceito de jeito nenhum e eu não estou descansado. Eu vou explodir. Vou até perder minha razão, se eu tiver razão. Porque eu vou explodir, e a gente, quando explode, você sabe, né? É difícil aqui, eu acho pouco provável que eu encontre aqui entre nós, adultos principalmente, alguém que um dia já não explodiu. O mais calminho daqui, algum dia já deve ter explodido. Sim ou não? O mais calminho daqui, não sei quem é o mais calminho daqui, não sei quem é, mas o mais calminho daqui, com certeza, algum dia já explodiu. E quando a gente explode, a gente perde a visão. Perde a razão, fala demais, age de forma errada, magoa pessoas, fere e é ferido. Entende? Por isso é importante que a gente esteja nessa fonte, descansar como Jesus descansou. Cansado do caminho. Qual o caminho? Os quilômetros de onde ele estava até Samaria não é esse caminho. Aquele povo estava acostumado a andar. E muito. Eles não tinham o que a gente tem hoje de tecnologia. Ele está cansado de tanto que ele preparou discípulo. Jesus perdeu muitos discípulos, tá? Ele preparou, e isso é cansativo. Estou dizendo que eu já preparei muita gente para a obra de Deus. Alguns estão aí, estão vingando. Mas alguns foram embora. Alguns não permaneceram. Para a gente que faz a obra, isso é cansativo, que você não tem ideia. Como é triste para a gente ouvir de uma pessoa que você pegou lá nas drogas, batizou nas águas, Espírito Santo preparou, casou a pessoa, noivou a pessoa, abençoou o namoro. Não, eu falei o inverso, né? Não, inverso. Abençoei o namoro, noivou a pessoa, fiz o casamento da pessoa, apresentou o filho da pessoa e de repente a pessoa faz besteira. Você não sabe como isso é cansativo para um pregador. Bom, pelo menos um pastor, um pregador que pastoreia, né? Que é pastor. Como isso é cansativo para a gente, irmão.
Jesus um dia falou assim: quem não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não faz parte de mim, não anda comigo, não dá. Alguns discípulos pensaram assim: que isso, comer corpo, beber sangue? Eu não como carne de humana não, nem bebo sangue, vou embora. E os discípulos abandonaram Jesus, ficaram poucos. Jesus virou para os 12 e falou assim: vocês também querem ir? Se quer ir, vai embora. Não, não vou não, só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Foi o Pedro que falou. Isso é cansativo. Jesus estava cansado do caminho, irmão, cansado dos problemas. Todo mundo ia para perto dele só para comer pão e peixe que ele multiplicava. Todo mundo, a maioria, né? Muita gente ia para perto dele só porque ele prosperava, ele tirava dinheiro da boca do peixe para pagar imposto. Muita gente ia para cima dele só porque ele podia curar um leproso, uma doença incurável da época. Então era uma multidão. Pô, Jesus era o cara, uma multidão de interessados, ou de interesseiros, né? Uma multidão que só estava perto dele porque ele podia dar alguma coisa para eles. Quem realmente queria ficar perto de Jesus eram poucos. A maioria só estava perto de Jesus porque Jesus tinha algo para dar. E eles queriam o que Jesus tinha para dar. E era por isso que eles estavam lá. Quando Jesus falava não, eles pulavam fora. A gente tem que aprender a dizer não. Muitos amigos seus, você vai ver que não é amigo quando você dizer não. Quando você fala não. Sabia? Pastor, eu tenho muitos amigos, não é assim não. Tá bom então, começa a falar não para eles. Vamos lá na sua casa, ver um filme, ver um jogo, fazer um churrasco? Não, lá em casa não, quero paz. Mas você foi na sua casa. Não, mas eu estou parando com esse negócio de encher minha casa de homem, de futebol, de churrasco, não. Eu quero sossego na minha casa agora. Já foi melhor, hein? É isso que você vai ouvir. É isso que você vai ouvir dos melhores amigos. Já foi melhor, hein? Sua esposa te colocou no cabresco, hein? Cabristo que fala? Cabristo. Vão começar a querer colocar o dedo no seu casamento, falar que a sua esposa é mandona e você é otário. Para você chegar em casa e brigar com a sua esposa. Está vendo aí? Estou perdendo meus amigos, que você quer ser. Tem nada a ver com a sua esposa. Tem nada a ver. Mas os amigos, os tais amigos, agora vão dizer que você... Não entendeu o que eu quero dizer? Só estou dando alguns exemplos para você entender isso aqui. Quando você vai sentar nessa fonte do descanso, não é físico, é espiritual. É você dando ouvidos ao que Deus tem para te dizer. É você tendo tempo de oração com Deus. Deus acalma você. A situação está explodindo lá fora, mas Deus acalma você. Aí você começa a enxergar. Você começa a ver saídas que estavam ali, mas você não percebia. Você começa a ver solução. Você quer ver? Você encontrar uma pessoa e falar assim: passou, acabou para mim, não tem mais solução. Essa pessoa ela não está mais descansando. Ela já perdeu o descanso dela. Ela vai ter que ir para Deus, orar, meditar, buscar a revelação de Deus, buscar a palavra de Deus, acalmar o coração. Aí de repente ela vai pensar: bom, pensando bem, tem uma saída assim, eu posso fazer isso aqui, assim, assim, assim. Era tão fácil. Por que eu não pensei nisso antes? Porque você estava cego. Por que cego? Porque não estava descansando. Sua cabeça está tão agitada, tem que resolver, tem que resolver, tem que resolver, tem que resolver, tem que resolver. Ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me quer. Tem que resolver, ninguém me dá uma ajuda, ninguém estende a mão. E você perdeu a visão. A falta de descanso espiritual tira a nossa visão. E o pior, faz a gente enxergar demônios onde não existe. Pior ainda, né? Faz a gente enxergar que não tem saída, mas tem saída. Eu lembro de há muitos anos atrás, uma senhora, famosinha, serva de Deus. O filho dela era professor de matemática e química, tinha uma outra matéria, muito inteligente. Mas ele tinha tido uma depressão muito profunda. E estava estampado nele, né? Você olhava e via que ele era uma pessoa depressiva. Vivia à base de remédio, senão não aguentava. Ele até tinha um tique na mão dele, assim, por causa da depressão. E ele não olhava muito, ele baixava a cabeça assim. Mas ele ia na igreja com ela. Se ele não tomasse o remédio, ele entrava em crise. A coisa era grave. Uma vez ele falou assim, ela falou para ele assim: vai para o carro, filho. Ele era já um homem feito já. Tá?
Eu até acho que ela já faleceu, né? Porque eu estou falando de quase 30 anos atrás. E ela já era uma senhora. E ela falou assim, pastor, eu quero te fazer uma pergunta. E eu falei, pode falar, irmãzinha. Por que Deus não me mata logo? Desse jeito. Jogou assim em cima de mim. Pá! Eu falei, como? Não, eu peço a Ele nas minhas orações, me mata, me leva. Eu falei, mas a senhora ama seu filho? Mas ele me dá muita dor de cabeça. Tá, mas é seu filho, a senhora ama seu filho? A senhora queria ver seu filho perder a salvação? Se a senhora morrer agora, ele está preparado ou ele vai tirar a vida dele? Eu não sei, é bem capaz de tirar a vida dele mesmo. Então, Deus deu e Deus tira. Por que a senhora está pedindo a morte? É porque não tem saída. Tem sim. Aí comecei a orar com ela e dar direção para ela, e ela perdeu essa história de querer se matar e tirar a vida. Que história é essa, irmão? Como é que a cabeça de uma pessoa fica tão cansada? Como é que a alma, o espírito fica tão cansado ao ponto da pessoa querer tirar a própria vida? Isso é cansaço. Isso é falta de descanso. E não é físico. É mental. É espiritual. O cansaço mental, espiritual, rouba a sua visão. Você vai ter saídas, mas não vai perceber. Você vai ter fontes de vida, mas você não vai perceber. Você vai achar que acabou. Chegou ao fim da linha. Eu vejo jovens falando isso. Jovem tem a vida toda pela frente. Eu fico pensando na minha juventude. Eu falo, caramba, se eu pudesse voltar a ter os 18 anos, 17 anos que eu tinha na época, eu ia me formar, ia me tornar um advogado, um médico, ia arrebentar. Se eu tivesse a cabeça que eu tinha hoje, né? Que eu tenho hoje. Mas naquela época, não tinha nem Jesus Cristo. Aí eu vejo jovem, tudo entregue, irmão. Não, estudar para quê? Não adianta nada. Olha meu pai, olha minha mãe, olha meu tio, olha não sei quem. Não, vou estudar também não. Vou estudar nada não. Porque não vai estudar, vai estudar. Vai se formar. Vai fazer 2 faculdades até, faz 3 se for o caso. Mas vai para cima. É jovem, tem 18, 19, 20 anos, daqui a 10 anos, 15 anos, você está aí entrando na casa do seu pai, da sua mãe, com um carro seu, podendo ajudar seu pai, pagar um bom plano de saúde, já que eles não pensaram igual você está pensando. Você está entendendo? Quarta-feira que vem, eu vou fazer uma campanha. Aliás, comecei quarta-feira passada. O nome é O Agir de Deus na Minha Casa. Quarta-feira, eu estou estudando a vida do Eliseu. Então, quarta-feira passada, eu falei sobre a quebra de maldições dentro da família. O agir de Deus quebra maldições dentro da minha casa. E eu dei o sal, porque com o sal ele restaurou uma cidade inteira, que a água não era boa e também não tinha plantação. A cidade era boa para habitar, mas a terra era infértil. Quem veio aqui quarta-feira que lembra disso? Eu dei o sal, não dei? Então, quarta-feira que vem eu vou dar esse azeite que está aqui, ó, no altar sendo consagrado. Por quê? Esse mesmo homem Eliseu, ele chegou até uma mulher, e essa mulher era viúva e tinha 2 filhos. O marido, sem juízo nenhum, se endividou com os credores lá, com os banqueiros, com os agiotas, sei lá com quem. Endividou, achando que ia viver muito para poder pagar, morreu. Deixou a dívida lá. Os credores foram lá. Tem dinheiro para pagar a dívida do seu marido? Não, não tenho. Vamos levar seus 2 filhos. Eles serão nossos escravos a partir de agora. Pode pedir dele. Seus filhos serão meus. Ela falou assim, não, calma aí que eu vou resolver isso. Espera um pouquinho. Foi lá no Eliseu. Homem de Deus, aconteceu isso assim, assim, assim. Meu marido que não tem juízo. Me deixou nessa enrascada. Tinha saída para ela? Humanamente não. Mas quando você vai até o Senhor Jesus, que é o que Eliseu representa, Deus dá a saída. Quando você descansa, Deus te abre os olhos e você começa a ter uma visão que antes você não tinha. Aquilo que parecia não ter saído, tem uma música que tem isso, né? Uma frase assim, não tem? Aquilo que parecia impossível, né? Aquilo que parecia não ter saída, lembrei agora, tem uma música dessa aí, depois eu vou pedir até o Vitor para cantar. O Vitor está ainda aí? Cadê o Vitor? Quem é que está cantando aqui agora? É você? É o Vitor?
Então, vai lá o Vitor cantar essa música, vê se ele sabe cantar essa música. Amém, Jesus? Parecia não ter saída. Aí o Eliseu chegou na casa dela. A senhora tem azeite aí? Tem só um pouquinho. Não dá para nada. Vai na aldeia, pega tudo quanto é vaso vazio. Aí ela foi com os 2 filhos. Voltou. O que eu faço, servo de Deus? Pega esse pouquinho de azeite que você tem aí nessa botija e bota nas outras. Mas só faz o que eu estou mandando. Encheu, o dela continuou cheio. Encheu o segundo, o dela continuou cheio. Encheu o terceiro, o dela continuou cheio. Encheu o quarto, o dela continuou cheio. Encheu o quinto, foi enchendo, e o dela não esvaziava. Ela falou, caramba, homem de Deus, olha o que aconteceu. O que eu faço agora? Vende uma parte, paga esses homens que querem levar seus filhos, a dívida que seu marido sem juízo deixou, e o restante, dividendo, né? Você vai viver do restante, até você poder trabalhar e ter a sua vida normalizada. Vive do restante. Ele manda ela viver do restante. Está falando de retorno. Retorno do que ela fez. Isso é impossível, sim ou não? É uma coisa impossível, sim ou não? É. Mas o nosso Deus, o que é impossível a nós, não é possível a Ele? Então tinha saída ou não tinha? Mas parecia não ter? Mas tinha. Por quê? Porque o poder de Deus entrou em ação. Então o povo de Deus sempre tem uma saída. O que falta na gente é visão. E por que falta visão? Porque a gente entra em desespero. Os caras vão levar meus filhos. Então falta visão, falta enxergar que o nosso Deus tem saída. Falta enxergar, falta a palavra, falta a revelação, falta a oração, falta se dedicar a servir a Deus. Quando a gente faz tudo isso, Ele mostra a saída. Ele dá saídas que a gente não imaginava que existia. Porque não existia. Na verdade, não existia. Deus criou uma saída para ela. Mas o nosso Deus não é o Criador? Ele é o Criador. Ele criou uma saída para ela. Só que nos falta essa visão. E aí o que a gente faz? A gente abaixa a cabeça. A gente começa a olhar para o chão, em vez de olhar para o céu. A gente começa a reclamar de tudo. A murmurar com todo mundo. E a culpar todo mundo. Eu estou assim por causa do fulano. Eu estou assim por causa do ciclano. Eu estou assim por causa do não sei quem. Eu estou assim por causa do meu marido que foi embora. Eu estou assim por causa da minha esposa que me abandonou. Eu estou aqui na rua drogado porque o pastor não me ajudou. Eu estou na Cracolândia porque a minha vida... Não é nada, irmão. Se você começar a ir atrás, Deus te ajuda. Descansa em Deus. E Ele vai te dar saída onde não tem. Entendeu? O problema não é não ter saída. O problema é a nossa visão, que se apequena diante dos problemas. O problema é a nossa visão, que fica pequena. E às vezes a gente não consegue enxergar. Porque se for olhar com olhos humanos, não tem mesmo. Aí a gente esquece que tem um Deus que ressuscita morto de 4 dias. A gente esquece que tem um Deus que abre o mar, que apaga a força do fogo por causa dos seus servos que estão lá dentro da fornalha. Que fecha a boca do leão porque um servo dele entrou lá na cova. A gente esquece que tem um Deus que faz maravilhas. E aí a gente começa a ver só o que está diante dos nossos olhos. O quê? Problemas. Gente problemática. Pessoas que querem o nosso mal. Pessoas tentando derrubar a gente. A gente começa a enxergar só isso. Só isso. Só isso. E a gente fica cego para o que realmente Deus quer fazer, para o que realmente Deus pode fazer. Então Deus tem que abrir nossos olhos. Gênesis 21. Eu nem saí de João ainda, caramba. Deixa eu sair aqui, porque senão a gente vai ficar muito tempo, né? Qual é a fonte de hoje? Descanso. Se você não está descansando, se você acha que descansar é deitar na cama, levantar e deitar no sofá, levantar e deitar na cama, levantar e deitar no sofá, levantar e deitar na cama, você está perdido. Perdido. Você precisa se levantar rapidamente. O seu problema não é físico. Não adianta deitar. Não é físico.
Quem está entendendo até aqui? Vamos lá, então. Deixa eu só falar uma coisa, porque eu vou começar ali a partir do versículo 12, tá? De Gênesis 21. Mas deixa eu falar uma coisa. O Senhor, quando ele tira o Abraão da casa dele, ele leva Abraão e Sara para uma terra que eles não sabiam ainda, prometendo fazer deles uma grande nação. Então a Sara tinha que gerar filhos para que ele se tornasse uma grande, só que a Sara era estéril. Os anos se passaram, Abraão ficou velho, a Sara também, e ela nada. Não era falta de namoro, ela era estéril, tá? Não é que o Abraão era fraco na fé, não, ele era forte na fé, mas ela era estéril, e Deus não fez o milagre. A Sara fica velha. O que a Sara vai fazer? Ela vai pegar uma serva dela, chamada Agar, lembra? E vai entregar na mão do marido dela, o Abraão, fala, deita-se com ela, já que eu não posso dar filho para você, e Deus prometeu fazer uma grande nação, deita-se com ela, ela vai dar um filho para a gente. E o Abraão vacilou. Fez o que a mulher, lembra? Tem que aprender a dizer não. O Abraão era para ter dito não. Ah, mas era a esposa dele, era para cumprir uma promessa. Não era correto aquilo. A promessa era para Abraão e Sara, não era para Abraão e Agar. Ele não disse não. E nem sempre é fácil dizer não, porque a pessoa que você ama, né? E aí a pessoa vai ficar com raiva de você, mas você tem que dizer não. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Isso aqui é muito sério. O Abraão não disse não, deitou-se, ela engravidou. Aí a Sara quer mandar ela embora, Deus manda ela voltar, a Agar. Aí Deus manda ela voltar. E o tempo vai passar. Aí a Sara vai engravidar do Isaac, filho da promessa, está tudo bonitinho. Aí a Sara de novo vai falar, espere essa mulher e o filho dela. Poxa, essa mulher e o filho dela era o filho do marido dela, e a culpa era dela. Mas ela mandou despedir. O Abraão ficou chateado com aquilo, mas Deus veio, e aí que a gente vai começar a ler aqui agora. Deus veio e falou, Abraão, pode fazer. Sabe por quê? Não é a Sara, sou eu que estou mandando isso. E aí ele vai dar uma promessa, uma revelação. Versículo 12. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto ele é tua. Então, o Ismael, o filho de Agar, tinha promessa ou não tinha? Tinha uma revelação de Deus para a vida dele ou não tinha? Tinha. Amém? Guarda isso no seu coração. Então, o Ismael tinha uma revelação para ele. O Israel tinha uma palavra de Deus para ele. Eu vou fazer dele uma grande nação. Ô Abraão, meu servo, pode liberar Agar. Pode liberar o menino dela, o filho dela. Pode liberar. Ah, mas é meu filho também. Não é Sara, eu estou mandando isso. E eu vou cuidar dos dois. O Abraão obedeceu. Parece maldade, né? Mas Deus mandou. Deus mandou. E o Abraão não disse não aqui, o Abraão obedeceu. No 14 diz assim, ó. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e ela agora está chorando, porque ela acha que o menino dela vai. Aí eu te pergunto, se esse menino morre, debaixo daquela árvore, no deserto de Berseba, Deus seria verdadeiro ou mentiroso? É? Aí que está a coisa. Ela já estava sem visão. Se você não encontrar descanso, se começar a ficar com raiva por tudo que as pessoas fazem contigo, se você começar a guardar um monte de rancor, de amargura, de ódio no seu coração, se você ficar cheio de mágoa no seu coração e guardar isso, você vai ficar cego.
você não vai enxergar o que Deus está fazendo. A Bíblia fala assim, tudo coopera para o bem. Esse dia me perguntaram sobre isso. Eu não aceito isso, pastor. Como que tudo coopera para o bem? Então até o mal coopera? Coopera porque quando você está na presença de Deus, Ele pega a maldição e vira a bênção. Por isso que coopera. Quando você está na presença de quem? Não é qualquer um, não. Você vai ver isso hoje. Não é qualquer um, não. Quando você está na presença de Deus, Ele pega até aquilo que seria a maldição e transforma em bênção. É por isso que tudo coopera para o bem. Amém, Jesus? A mulher está indo embora agora com um pouco de água e pão. Ela está levando o seu menino, que é uma criança ainda. Ela chega num determinado local, a água acaba. Ela fala, não, vamos morrer. Eu não quero ver meu filhinho morrer. Deve ser horrível, né? Para uma mãe ver um filho morrer. Claro, né? Logicamente. Mas aí ela está abandonando o filho para morrer sozinho. É pior ainda, do meu ponto de vista, né? É pior ainda do que morrer no colo da sua própria mãe, né? Mas tudo bem. Só que aí, Deus mostrou isso para mim. Se você está num deserto e tem uma árvore naquele deserto, se tem árvore, é porque ali perto tem o quê? Tem água. Senão aquela árvore não estaria ali. Você vê que Deus, Ele sempre dá uns sinais. Ele sempre mostra alguma coisa. A gente às vezes não enxerga. Não enxerga por quê? Porque a gente não está descansando na palavra. Aquele menino tinha uma revelação para ele, tinha uma promessa para ele. Ô Abraão, pode pedir, pode avisar. Eu vou fazer do Ismael uma grande nação também. Ele é um menino, como é que ele vai morrer? Deus não é mentiroso. Aquela mãe era para ter parado para pensar. Sabe, ô meu Deus, eu estou no deserto, acabou a água. O Senhor prometeu ao meu senhor, o Abraão, que o Senhor faria do meu filho uma grande nação. Eu saí de lá tranquila por causa disso. Só que agora nós vamos morrer. Ele está aqui embaixo de uma árvore. Eu me afastei que eu não quero nem ver meu filho morrer. E ela era para ela ter feito isso, ela ter entendido que Deus daria um escape, Deus daria uma saída. Mas ela já estava cega, a saída estava lá. E a árvore já era um sinal. Sabia? Aquela árvore já era um sinal. Tem água por aqui. O que essa árvore está fazendo no meio do deserto, sem nenhuma água para alimentá-la? Amém, Jesus? Já era um sinal. Deus sempre dá os sinais. Sempre. Sempre dá os sinais. Pastor, estou me apaixonando por um rapaz. Mas já peguei ele na mentira 3 vezes. Deus já te deu o sinal. Você vai casar com um homem mentiroso. Se ele não se converter, filho. E olha, se converter não é entrar para a igreja não, tá? Porque entrar na igreja está assim, ó, de mentiroso dentro da igreja. Se converter é aceitar Jesus e andar pela palavra de Deus. Entendeu, sim ou não? Se converter não é frequentar a igreja. Está cheio de gente frequentando a igreja. Não estão convertidos, só estão frequentando a igreja. Mas a pessoa, ela passa por cima dos sinais. Ela não está descansando na palavra. Tem que descansar na palavra. Há muitos anos atrás, eu era pastor em Jacarepaguá. Chegou uma senhora e a filha dela. A filha dela devia ter 40 e tantos anos já. Não, perdão. Ela ia chegando a 40, 30 e poucos anos, chegando aos 40 já. A senhora, a mãe, começaram a participar da reunião, pediram para falar comigo. A menina nem falava, a filha nem falava. A filha estava envergonhada. A mãe estava falando pela filha. E qual era o problema? Que eles queriam orientação e oração. Ela não conseguia casar. E ela estava entrando em depressão. Porque ela estava chegando aos 40 e não conseguia casar. Não conseguia namorar uma pessoa correta e encontrar uma pessoa correta para casar. As duas eram da igreja. E só que a menina estava entrando em depressão. Menina, né? Uma mulher feita já, né? Estava entrando em depressão. E a mãe estava falando, pô, pastor, mas por que a minha filha não casa? Eu falei, eu não sei, não conheço vocês, mas vamos orar. E eu estou falando com Deus. E a mãe falando, eu acho que é isso. A gente começa um monte de achismo, né? Começa um monte de achismo, né? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo outro, não sei o quê, tem que se cuidar mais, não sei o quê. Irmãos, eu acho que tem sempre um chinelo velho para um pezinho.
Sempre tem, né? Sim ou não? Então essas coisas aí não rola. Ah, não, eu não conseguiu casar porque tem pouco cabelo. Não conseguiu casar porque tem muito cabelo. Não conseguiu casar porque é magra demais. Não conseguiu casar porque é cheinho demais. Isso não existe, irmão. Isso não existe. Quando Deus opera e acabou. É assim ou não é? O que falta na gente é descansar. A gente perde a visão porque a gente não está descansando. Essa é a mensagem que eu estou falando para você. E ela estava falando, aí Deus falou assim no meu... Eu escutei Deus falar assim, ó, desse jeito. Até dezembro do ano que vem ela vai estar casada. Eu falei, tomei um susto. Aí eu falei, aí a mulher foi falando, e eu escutando Deus falando comigo. Eu falei, caramba, o que eu vou falar isso agora? Se eu falar e não acontecer, eu sou um falso profeta, né? Aí vão ficar com raiva de mim, né? Aí que a mulher vai entrar em parafuso mesmo, já ficando doida já, que não consegue casar, né? E eu pensei, falei, irmã, eu posso falar agora? Não vou falar muito, só vou falar o que Deus falou comigo. A senhora crê que eu sou homem de Deus? Creio, pastor. A senhora crê no seu Deus? Creio, pastor. Deus falou comigo agora que até o ano que vem, dezembro do ano que vem, era final de um ano, né? Seria dezembro do outro ano. Até dezembro do ano que vem, sua filha já vai estar casada. Ó, não adianta os solteiros virem falar comigo depois dessa reunião não, hein? Aquilo foi algo especial, Deus me usou naquele dia como profeta, tá? Pode ser que me use também, mas não é, isso não aconteceu nunca mais, foi só naquele dia. Aí eu falei, a menina tomou um susto, ela estava com a cabeça baixa, olhou para a minha cara assim, abriu um sorrisinho, ficou meio bobinha. A mãe falou, pastor, dezembro do ano que vem, foi Deus que falou comigo. Sou homem de Deus? É, então tá, pode ir. Não vou, não tem mais nada para falar, pode ir. Ela foi, irmãos, virou o ano, ela conheceu um rapaz, o rapaz era da Assembleia, diácono da Assembleia, um bom rapaz que eu digo também, na idade dela, 40 e pouco, mesma condição, não casava de jeito nenhum. Os dois se conheceram, começaram a ver afinidade, não tem nada a ver com beleza, nada a ver com beleza, tem a ver com promessa de Deus, entendeu? Tem nada a ver com riqueza, não tem nada a ver com beleza, tem a ver com promessa de Deus. Até o Ian vai casar, irmão. Promessa de Deus, né, irmão? Graças a Deus, né? Não, o Ian agora está bonitinho. Quando ele chegou aqui, irmão, misericórdia. Chegou aqui, a Camila nem queria olhar para ele. Mas depois se apaixonou também, se rendeu. É promessa de Deus, irmão, não tem jeito. Não era não. Deixa a brincadeira de lado. Sabe o que aconteceu? Quando foi, acho que outubro, se eu não me engano, eles casaram. Porque os dois não tinham tempo para perder, se apaixonaram rápido, poucos meses depois, marcaram o casamento, e antes de dezembro já estavam casados, aí foram lá falar comigo. Falei, pastor, ele vai vir aqui depois conhecer o senhor, que ele quer conhecer o senhor, eu contei para ele o que tinha acontecido, e ele ficou assim, boca aberta, ele é da Assembleia, mas ele quer vir conhecer o senhor aqui, só que ele está com compromisso na igreja lá. Ele tá, beleza. Sabe quando que ele voltou? No ano seguinte, já com bebezinho. O pastor dele lá apresentou, mas eles fizeram questão de levar a bebezinha, era uma menina, levar a bebezinha para que eu pudesse ver, abençoar e orar por ela também. Faço questão, pastor, fiz questão de vir aqui. Ela foi para lá, logicamente, né? Ficou lá na igreja com ele lá. Você entende? Se tem promessa, tem que se cumprir. Nosso Deus não mente, irmão. Deus prometeu, vou fazer do seu filho, Abraão, o Ismael, também uma grande nação. A mulher devia ter acordado, na hora que ela chegou lá, acabou a água, não tem poço, não tem fonte, não tem água, não tem nada. Ela devia falar, Senhor, eu saí de lá com promessa que o meu filho seria uma grande nação. Ele não pode morrer sendo um menino ainda. Era isso que ela devia ter dito. Mas não, ela bota o menino embaixo de uma árvore para morrer, vai lá para trás, fala, não quero ver meu filho morrer, ele vai morrer sozinho. Cadê a promessa? Cadê a revelação? Cadê o Deus que fala a verdade? Ela esqueceu, ela ficou cega, porque ela não estava descansando, porque ela estava cheia de medo. E eu não estou desprezando o momento que ela está passando. Ela está num deserto com um filho pequeno, sem água, sem comida. É difícil, sim ou não? A gente aqui, todos nós aqui, os adultos principalmente,
Todos nós já passamos por situações muito graves na vida, ou não? Muito difíceis, e que a gente ficou cheio de medo, ou não? Tomara que você não tenha passado. Eu já passei. Tomara que você não tenha passado. É horrível, irmão. Não é horrível? É horrível. Mas quando você tem um Deus, e tem a palavra, e tem a promessa, você descansa. Você fala, não, vou buscar Deus aqui, aí Deus vai dando direção, seus olhos vão se abrir. Não. Aí você, antes de se desesperar, agora não, agora você acalmou. Aí Deus vem com a solução, que às vezes é impossível. Às vezes é impossível. Ninguém vai acreditar, mas vai acontecer. Entendeu? Cabe a gente manter nossos olhos abertos. Não deixar nossos olhos se fecharem, porque nós deixamos de descansar na palavra. Aquela mulher, aquela mãe, ela era responsável por aquele menino. E ela tinha uma promessa para aquele menino. Ela devia ser a primeira a dizer, Senhor, meu filho não pode morrer aqui. O Senhor prometeu fazer dele uma grande nação. Como que ele pode morrer aqui? Está errado isso. Ô diabo, tira a tua mão do meu filho. Tira a tua mão da minha vida. Tira a tua mão da vida dele. Porque o meu Deus prometeu fazer dele. Ou o Deus de Abraão, tá? Tudo bem. Ela podia até fazer essa oração. O Deus de Abraão falou que seria isso. E eu creio que vai ser isso. Então, abro meus olhos. E ela ia enxergar o que ela enxergou logo depois. Os olhos daquela mulher serão abertos. Espero que o seu e o meu também, diante das adversidades que a gente passa, já passou e vai passar provavelmente ainda. Espero que nessas horas, principalmente nessas horas de adversidade, os nossos olhos estejam abertos para a gente enxergar o que essa mulher vai enxergar. Porque a bênção estava logo ali, mas ela cegou. Ela cegou, o desespero tomou conta, o medo tomou conta, ela não conseguiu descansar na promessa, na revelação, na palavra revelada para o filho dela. Ela não descansou e ela ficou cega. Se você não descansar em Cristo, você vai cegar. Você vai dar um parafuso aí, vai perder um parafuso aí, vai ficar doido. E aí vai achar que descansar é dormir na cama, levantar e dormir no sofá. Deita na cama, levanta, deita no sofá. Levanta no sofá, deita na cama. Levanta da cama, deita no sofá. E está lá acabando com a sua vida, sem fazer nada. Não é isso. Tem que abrir os olhos. O que aconteceu então, pastor? Vamos lá, versículo 18. Não, perdão, versículo 17, né? E 17. A mulher está lá longe do filho chorando, tá? O filho está lá para morrer debaixo da árvore. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar. Então Deus vai falar com ela, sim ou não? Ou o anjo de Deus vai falar com ela, sim ou não? Desde os céus. E disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Para. Essa mulher, ela vai ouvir a voz do anjo de Deus desde os céus, bradando. Deus está chateado com ela, sim ou não? Deus está chateado com ela? Ou não está? Deus está falando manso com ela? O anjo não apareceu assim do lado não, entendeu? Ela ouviu a voz do anjo de Deus que veio lá dos céus para ela. É como um trovão, sabe aquele trovão? Que você... A casa treme, a janela bate. Você fala assim, caramba, parece que o mundo está acabando lá fora. Foi isso. Agar! Ô moleque, o que você está fazendo aí? Mas, a minha voz é muito fina para isso aí. Não, minha voz é muito fina para isso aí. Deve ter sido de uma voz de trovão mesmo, né? Eu não sei nem imitar, irmão. Agar! Levanta daí, mulher! O que você está fazendo? Eu prometi para ele. Eu não vou deixar esse menino morrer, Agar. Sai daí! Ah, mas tem gente que está precisando levar uma dessa, irmão. Tem ou não tem? Umas lambadinhas do Espírito Santo. Mas está precisando. Está lá, quase. E às vezes é novo, irmão. 16 anos, 17 anos, 18, 20. A vida toda pela frente. Meu Deus do céu, se eu pudesse voltar. Eu apresentei hoje, abençoei um irmão. Ativo, irmão. Você não tem ideia como que o pastor, eu como pastor, amo isso. Ativo, sabe? Tem uma casa lá na região dos lagos. Às vezes quando ele vem, pastor,
ele anda bem devagar. Pastor, vamos ficar uns dias fora, eu e minha esposa. Quero que o senhor saiba. Vou estar lá em Araruama. Vou lá porque eu preciso ver meu apartamento. Preciso aproveitar um pouquinho lá. Daqui a pouco eu volto. No mês que vem estou de volta. Tá bom, irmão? Tá bom. Obrigado, pastor. 82 anos. Dirige. Vai para lá e para cá. Caminha. Vai para a praia. Não sei se ele pega surf, prancha, essas coisas. Mas ele passeia. A gente com 20 anos está lá. Cama, sofá, cama, sofá. Meu Deus, que vida. Sai disso, irmão. Se levante do chão. Erga a tua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Não é? Não tem uma... Eu estou lembrando muito de música. Você acha que eu vou começar a cantar? Minha esposa, acho que vou começar a cantar, hein? Ou então fazer música, né? Pedir a Deus essa sabedoria aí. Você sabe que o missionário Soares, até 2011, 2010, se eu não me engano, ele não tinha uma música. Aí de madrugada, eu orando, ele pediu a Deus: Senhor, deixa eu fazer uma música para o Senhor. Deus deu o dom de fazer música. O homem tem música de... Tem vários cantores que cantam música dele agora. Agora, foi há pouco tempo que Deus deu esse dom para ele de fazer música. Hoje eu estou cantando direto, acho que... Sei não, vou pedir a Deus o dom de cantar, porque... Meu Deus, quem canta os males espanta, falam, né? Eu canto e espanto todo mundo, irmão. Está amarrado. Eu pedi a Deus um dom para mim, né? Posso voltar aqui? Vocês vão reparar uma coisa que eu acabei de ler para vocês. Vocês vão reparar agora. Lê de novo o 17 aí. E ouviu Deus a voz de quem? Uma criança, irmão. A mãe está lá sentada, chorando lá, perdi meu filho vai morrer, eu vim para cá, esse Abraão não presta, não vale nada, me mandou meu filho dele para cá, comigo para morrer, e Deus não falou com ela, Deus não ouviu aquela reclamação da Agar, Deus não ouviu aquela murmuração da Agar, Deus vai ouvir quem? Uma criança. Outra coisa que você não reparou, continue lendo aí, tem certeza que você não reparou. Ó, ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo a quem? Ele ouviu o menino, mas ele falou com o menino? Porque é uma criança. Não é porque uma criança foi usada por Deus que ela vai mandar na sua casa, que ela vai mandar em você, pai e mãe. É você que manda nos seus filhos. Para com essa história. Não, mas minha filha é muito usada por Deus, meu filho fala até em língua. É criança. Tem criança pregando e conduzindo até uma igreja. E eu vou ficar agora indo na direção daquela criança. Ela não tem maturidade para me guiar. Acorda, irmão. Para de deixar seu filho só porque seu filho ora, porque fala em língua, porque sei lá. Isso, se ele não está falando em língua, porque está imitando pai e mãe. Que criança imita pai e mãe. Ou não imita? Imita. Eu atendi um casal e o filho chegava e ficava todo sem jeito. O filho era uma criança, acho que 4 anos, 5 anos. Eu fiquei reparando aquilo, falei, por que seu filho vem, vocês ficam... Não, porque meu filho é o profeta lá de casa. Ele fala em línguas, ele é o profeta lá de casa. O filho deles, quando entravam na sala, eles ficavam tudo... Ele ia para o salão da igreja, só fazia bagunça, irmão. É claro, uma criança de 5 anos tem que fazer bagunça. Você quer o quê? Que uma criança de 5 anos não faça bagunça? Tem que fazer mesmo, é isso mesmo. Eu fazia muita bagunça, irmão. Eu faço até hoje, com 57. Imagina com 5 anos. É o papel da criança, irmão. Um irmão aqui, qual é o nome daquele irmão que a criança curou e orou para a neta dele? Esqueci o nome dele. Joel. O irmão Joel estava contando testemunho aqui na sexta-feira. Ele falou que ele estava com uma dor nos olhos. Foi os olhos, você não está lembrando, mas eu lembro. Ele só está pensando em casamento agora. Não adianta você falar nada com o Ian, irmão. Ó, se você for pedir oração, fala com o Biratã. Ou fala direto comigo. Não adianta falar, pastor, fala com o pastor Ednilson para ele poder orar, porque ele não está pensando em outra coisa. Ele fecha o olho, outro dia ele fala comigo, eu quase que ouvi ele falar Camila. Falei, pastor Ednilson, cara, pensa em outra coisa. Ele está assim, tá nas nuvens ele aí. Então,
É desse jeito que ele está. Amém, Jesus? Aí o irmão Joel falou que ele teve um problema na vista, estava queimando e doendo muito as vistas dele. Ele nem estava enxergando direito. Não lembro se foi um produto, o que foi. Um cisco, um negócio de madeira, né? Ele estava no sítio, tratando das frutas. O irmão estava aí. Aí bateu um negócio da madeira no olho, e estava vermelho, estava chegando, não é isso? Ficou preso na vista dele. Tá. Aí chegou a criança, a netinha. A netinha chega e não sabia de nada. Com a filha dele, não sabia de nada. Olha como é que Deus usou essa menina, irmãos. Ela falou assim: vô, o senhor tem óleo aí? Irmão, se o senhor lembrar de alguma coisa, o senhor fala comigo, porque eu posso estar falando diferente. Mas pode falar mesmo, pode falar, está liberado. Mas não é para chamar atenção também brigar com o pastor, não se aproveita não. Tá. Amém, Jesus? Aí ela falou assim: vô, tem azeite aí? Tem. Por quê? Não, eu quero orar ao senhor. A menininha entrou, pegou o azeite com o avô, ungiu o avô, orou pela cura do avô, e ela não sabia de nada. E ela falou que quando ela termina a oração, que ele abre os olhos, o olho dele, a visão dele estava melhor do que antes da farpa ter entrado no olho dele. A farpa sumiu, saiu, né? O olho voltou ao normal, e ele começou a enxergar assim que ela terminou de orar. Não é lindo, irmão, que Deus faz com as crianças? A Bíblia fala da boca da criança, Deus tira o perfeito louvor, né? Perfeito louvor da boca de uma criança. Mas isso não significa que essa netinha vai mandar agora no avô, na avó, no pai, na mãe. É uma criança, não tem maturidade, irmãos. Que negócio é esse? Criança está conduzindo toda a igreja, dando orientação para gente adulta, para casais. Quem manda no seu filho é você, pai e mãe. Não deixe isso acontecer. Não misture as coisas. Entende? Não misture as estações. Não é que Deus não pode usar uma criança, mas essa criança não tem como. Não dá para você ficar, não, eu vou fazer isso. E aquele casal fez isso. Aí quando eu falei isso, eles ficaram com raiva e foram embora. Não quiseram aceitar o que o pastor pregou para eles. Então, aquela criancinha vai continuar conduzindo a casa deles. Uma criança levadinha de 5 anos de idade. Só Deus sabe o que aconteceu com aquele casal. Eu não sei, não era da minha igreja. Quem está entendendo? Amém? Isso é sério, tá? Está cheio de lugares agora. Aliás, na mídia está uma febre, né? É só aparecer uma criança que sabe pregar e sabe falar como adulto, aí bota a criança lá com terno e gravata e fica todo mundo dando amém, aleluia. E a criança tem que ter cuidado com isso aí. Tem coisas que vêm de Deus, mas eu não posso esquecer que o diabo também se reveste de luz e tem que ter um cuidado muito grande. Criança é criança, não tem maturidade. Mas tudo bem. Vamos voltar para aqui agora. Deus falou com quem? Ou melhor, Deus ouviu a quem? Mas falou com quem? Porque Agar era a mãe dele e responsável por ele. Ela era que tinha que ter orado. Ela é que tinha que ter falado: Senhor, não aceito porque o Senhor não é mentiroso. E o Senhor falou que meu filho seria uma grande nação. E meu filho está morrendo aqui agora. Eu não aceito. Ele ouvia e ia falar com Agar. Mas ela não falou, só ficou reclamando, lá reclamando. Meu filho vai morrer, reclamando. Ela não estava descansada. Ela tinha a palavra, tinha a revelação, mas ela não descansou na palavra revelada. Ela não descansou na promessa que Deus deu para o filho dela. Então ela entrou em desespero. Ela ficou cega, sem visão. Cega. Sem visão nenhuma. E fica muito claro aqui na frente que ela ficou sem visão. Então, ele ouve o menino, e eu fico imaginando essa criança orando, né? Senhor, o meu pai Abraão, ele é de fé ou não é? Porque ele me falou isso, ele mentiu para mim, Senhor. Como é que eu vou ser uma grande nação se eu não cresci, não casei, não tive filho ainda, não sou um menino? Eu vou morrer aqui? Minha mãe foi embora e me abandonou para eu morrer, e Deus ouviu o menino. Coisa linda, né, irmãos? Mas falou com a responsável dele, tá? Ele não é responsável pela vida dele, não. Ele é uma criança. Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, versículo 18. Levanta o moço e pega-lhe pela mão. Então é ela que tinha que fazer tudo isso, está vendo? Não é uma criança que conduz sua casa porque ela aparentemente ela é espiritual.
É uma criança, não tem maturidade para isso. Ele fala, você mãe, você tem a obrigação. Você que tem que levantar, vai lá, pega o moço pela mão, levanta ele, porque dele eu farei uma grande nação. 19. O que Deus fez com ela? Então os olhos dela estavam fechados. Ela estava enxergando perfeitamente. Você está entendendo isso aqui, sim ou não? Ela estava enxergando perfeitamente, mas seus olhos não estavam abertos. Ela não estava vendo o que Deus tinha para a vida do filho dela e para ela. Estava lá a solução, irmão, quantas vezes? A solução está ali, mas você está nervoso, está irado, está chateado, amargurado, está com ódio, está com ira, e você não enxerga. Isso pode trazer para você anos de sofrimento, anos de batalha, mas a solução estava lá. A solução estava ali. Só que você não sabe descansar em Deus, você perdeu a bênção. E ficou, ou no mínimo, não perdeu, mas levou muito mais tempo, né, para conseguir. Aí, diz aqui, ó, e abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço tinha uma árvore, como é que não vai ter água? E foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço. Então o moço cresceu, virou um homem. A Bíblia fala que cresceu, né? E habitou no deserto. Ele nem achou uma cidade, ele formou uma cidade para ele, formou um povo para ele. Habitaram no deserto. E foi flecheiro, o rapaz era bom com a flecha. E habitou no deserto de Parã. E sua mãe, olha a mãe de novo. Quem conduziu então a criança foi a mãe, não foi a mãe que conduziu, não a criança que conduziu a mãe. Olha a mãe de novo. E a mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E ali começou a história dos ismaelitas. Ou, de hoje lá é o... Como é que é o nome lá? Dos descendentes de Ismael? Caramba. Palestinos. Os palestinos. Os palestinos descendentes de Ismael. É grande nação, não é? A Palestina. Os palestinos. É uma grande nação, é ou não é? Descendente de Ismael. Deus cumpriu ou não cumpriu? Aquela mulher devia saber, meu filho não vai morrer aqui. Por quê? Porque meu filho tem uma grande promessa. A promessa é o poço de descanso para você. Quando você aprender a descansar na palavra de Deus, quando você aprender a descansar na promessa que Ele lhe dá, na palavra revelada que veio para você, e você descansar ali, você não vai mais culpar ninguém, você não vai mais se preocupar, fulano tentou puxar seu tapete, o outro, poxa, Deus falou que ia fazer, mas não pôde fazer, pastor. Deus falou que ia fazer, mas não pôde. Por quê? Porque ele, porque ela, por causa da situação, porque o governo, porque não sei quem, não tem nada disso, irmão. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Ele tira governo, edifica governo para fazer, mas Ele faz. Ele derruba a muralha, mas Ele faz. Ele ressuscita o morto, mas Ele faz. Não tem, esquece isso, irmão. Não para de ficar procurando pessoas que vão te ajudar. Você tem a promessa? Tem. Então Deus vai falar contigo. Ou Ele vai ouvir a tua voz. Ele não ouviu a voz do menino, porque a promessa era do menino. Você tem promessa? Fala com Ele. Descansa nessa promessa. Descansa nessa revelação e fala com Ele. A gente não descansa, irmão. Fica agitado, e agora o que vai ser? Fulano fez isso comigo, ciclano fez isso comigo, eu fui lá, pensei que ia me ajudar, não me ajudou, passou a perna em mim, e o outro também não quer saber, meu filho me abandonou, meu marido me abandonou, minha esposa me abandonou, não sei quem me abandonou, o governo está nem aí, o outro não quer saber de nada, a picanha é só para ele, para a gente não veio, e não sei o quê. Para, irmão! Para de falar disso, irmão. Esquece isso. Está violento aqui, está violento ali, está violento lá, para, irmão. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Amém, Jesus? Tem nada a ver com governo, com quem está no governo, se é magro, gordo, alto, magro, se é rico, pobre. Não tem nada a ver com isso, irmão. Tem a ver com a promessa de Deus. Ele deu uma promessa, Ele vai cumprir. Para com isso, irmão.
Se fosse outro, seria difícil. Se eu tivesse, por que eu não vou lá para as Américas? Por que eu não vou lá para as Europas? Se eu fosse para lá, eu ia, mas aqui, porque aqui não tem oportunidade, porque lá que é a terra da oportunidade, e não sei, não, para com isso, irmão. Se Deus quer você lá, você vai para lá. Se Deus não quer, você vai ficar aqui, aqui você vai ser uma bênção, você vai viver bem. O importante é descansar na promessa. Isso abre seus olhos. Isso abre seus olhos. Descansar na promessa que Deus lhe deu. Posso continuar? Está dando para entender sim ou não? Então vai em Salmos capítulo 1, rapidinho. Aqui eu vou falar uma coisa que eu não sei se você vai gostar. Não sei se alguns não vão gostar. Mas eu não quero que você fique triste comigo, não. Tá? Salmos capítulo 1. Aqui você tem que aprender o Salmos 1, estudar isso aqui de vez em quando. Eu já li, já perdi quantas vezes eu li o Salmos 1, porque a gente tem que aprender a dizer não para as pessoas, inclusive para os nossos filhos, tá? Você tem a pessoa que está ajudando o seu filho só dizendo sim, sim, não, sim, meu filho, sim, meu filho. Não, eu não quero perder você, não quero que você vá para a rua, não quero que você vá morar em outro lugar. Sim, meu filho, sim, meu filho. Aí você cede a tudo. É só sim, 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 sim. Não, irmão. Você está ensinando errado. Mas eu estou com medo de perder, pastor. Esse é o problema. Você não descansa na promessa, seu filho é a herança do Senhor. Descansa na promessa. Se tiver que dizer não, é não. Aí você não educa bem seu filho. Aí seu filho, daqui a pouco seu filho está fazendo bobagem aí, está perdendo seu filho. Irmãos, eu falei, talvez alguns não gostem de ouvir o que eu vou falar, mas quantos casais de crentes viu seu filho crescer na igreja, uma benção, e na juventude seu filho se desviou e agora não quer saber mais de Deus? Sabe por quê? Porque só dizia assim. A criança cresceu achando que é só sim. Não é não também. Isso é muito sério. Salmos, capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado, bem-sucedido o varão, ou varoa, o ser humano, a pessoa, que não anda segundo os conselhos, tem que dizer não para aquelas pessoas que são ímpias, ou para todo pensamento ímpio que venha sobre o seu pensamento. Tá, entendeu o que eu disse, não? É ímpio, mas é meu amigo de faculdade, é meu amigo de colégio, é o meu vizinho que eu brinco com ele todo dia, é o meu pai, é meu filhinho, é o meu netinho. Ih, netinho então, como que tem vovô e vovó estragando seus netinhos, irmão? Porque os netinhos é tudo coisinha gostosinha, né? Netinho, né? Guti-guti. Só que aí o vovô e a vovó, a mãe diz não, o vovô diz sim. O pai diz não, a vovó diz sim. E o vovô e a vovó estão estragando seus netinhos. Não está conseguindo educá-los como deveria educá-los. Porque tudo é sim. Os pais sempre estão errados. Os netinhos sempre estão certos. Tem muito vovozinho e vovozinho estragando seus netinhos sem perceber. É puro amor. Não é ódio. É amor, irmão. Só que está dizendo sim. Irmão, eu vou te falar. Eu falei, alguns não vão gostar. Se o pai e a mãe estão criando os filhos, eles é que estão criando seus filhos. O avô e a avó devem orientar os seus filhos, porque os seus netos têm pai e mãe para educá-los. Entendeu a dinâmica? Então, eu criei o meu filho e a minha filha. Meu filho casou e tem a minha nora. Eu amo meu filho, amo a minha nora. Um dia eles terão o filho deles. Eles formaram uma família e eles vão educar o filho dele. Só que o filho dele vai ser meu neto. E eu vou ser apaixonado pelo meu neto. E eu vou fazer tudo por ele. Porque eu vou amar o meu neto e eu vou ser chato. Eu já sei disso. Eu vou ser um vô chato. Eu vou grudar nele. E ele vai grudar em mim. Só que eu eduquei meus filhos e eles têm que educar o filho deles. Eu não tenho que educar o filho deles. Entende? Então eu não posso ser um avô que vai atrapalhar essa educação. Se eu tiver que falar com alguém, eu tenho que falar com meu filho e com a minha nora. Vocês estão educando errado, hein?
Eu amo meu neto, mas estou educando errado. Eu não vou. Se o meu neto chegar na minha casa, meu pai falou para não fazer isso, então você não faz. Mas o senhor falou que não tem nada a ver, mas seu pai falou que tem, então não faz. Porque a educação é seu pai, não é minha. A gente faz isso? Não, a gente faz isso, eu não sou avô ainda. Mas o avô faz isso? A avó faz? Não faz, irmão. Pelo contrário, que? Um sorvetinho só não faz mal, não, vamos lá. Aí chega em casa, e tem avô que ainda fala assim, ó, não conta para o papai e para a mamãe. Não conta que o vovô fez isso. Não conta que a vovó fez isso. Quer dizer, ainda ensina os filhos a mentir para os pais. Irmão. Entendeu? Aí a Bíblia fala que eu sou bem sucedido se eu não ando segundo o conselho dos ímpios. O ímpio pode ser um parente. E agora? A gente não vai bater de frente? Quando o filho se converte e o pai é ímpio, e o pai quer que o filho faça uma coisa, ou a filha faça uma coisa que é totalmente contrária a Jesus Cristo. E o filho fala assim, pai, eu te amo, mas isso eu não faço. Por quê? Porque agora eu sou de Jesus Cristo. Vai criar problema, sim ou não? Vai, mas vai ter que ser criado. Se ele quiser ser bem sucedido, ele não vai andar segundo o conselho do ímpio. Se o conselho for ímpio, mesmo sendo pai. Mas a Bíblia fala para honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe dentro dos princípios bíblicos. Se o pai e a mãe estavam te dando um conselho ímpio, como se prostituir. Lembra que eu contei o testemunho no passado? Aqui, eu já contei, de um jovenzinho, pré-adolescente, que se converteu, falou que queria ser pastor como eu. Me pegou como exemplo. Querendo ser pastor. O pai não era convertido, só a mãe que era. O pai falou, vou te levar para uma casa de massagem lá no centro do Rio de Janeiro, você vai virar homem. E ele foi lá para a igreja desesperado. Pastor, eu não vou fazer isso, mas meu pai está mandando, eu tenho que respeitar meu pai. Como é que eu faço agora, pastor? Eu sou de Deus, eu não quero me prostituir, eu quero crescer, quero encontrar uma menina correta para poder casar, e quero ser pastor, e ele quer me levar para lá, ele falou que vai pagar para eu poder virar homem. Virar homem é ter relacionamento com a mulher que ele ia pagar para ele ter. Um adolescente, olha a maldade desse pai, irmão. Deixou o garoto doido, o garoto quase enlouqueceu lá. No final, o garoto depois até saiu da igreja, não ficou. Também, a culpa não é minha. Eu estou tranquilo. Se perder a salvação, não vai ser problema meu. Ele tinha que dizer não para o pai. Não, ele disse até. Depois ele levou em consideração e entendeu que aquele conselho do pai era ímpio. E ele não respeitou, não. Falou sério. Não é que ele deixou de respeitar o pai, mas aquilo ali ele não fez. Ele falou, não vou fazer. Sou servo de Deus, eu não vou fazer isso. Meu pai, eu não vou fazer. E ele bateu contra. Tem que bater contra. É por isso que Jesus falou que a partir de agora você vai ver pai contra filho, filho contra pai. Eu não vim trazer amor, eu vim trazer a espada. Você está pensando que eu vim trazer paz? Eu vim trazer a espada. A partir de agora é filho contra pai, pai contra filho, por causa disso. Quando alguém leva a sério o evangelho, ela não vai mais andar segundo o conselho dos ímpios, mesmo sendo vovozinho, pai, mãe, irmão. E agora? Outro não que você tem que dar. Nem se detém no caminho dos. É amigo? É amiga? É parente? É gente que você até ama, mas quer te prender num caminho de pecado? Pula fora. Mas é meu pai, não interessa. Mas é minha mãe, não interessa. Mas é meu irmão, não estou nem aí. Não é para se deter, tem que dizer não. Isso é para você mesmo ou para outras pessoas, tá? Porque a gente fala assim, conselho do ímpio. Às vezes o conselho do ímpio vem no seu coração. Caminho dos pecadores. Às vezes é um desejo que bateu em você, na sua carne. É a sua carne que está com esse desejo. E você tem que aprender a dizer não ao caminho dos pecadores. 2 não já, né? O terceiro agora. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso aqui é complicado, né, irmão? Minha mãe tinha um irmão que falava mal de pastores. Ela parou de ir na casa dele e proibiu ele de ir na casa dela. Porque ele falava na cara dela mal de pastor, porque sabia que eu era pastor, que o meu irmão mais novo era pastor, que o meu irmão mais velho era pastor, então ele falava mal de pastores. Falava que era tudo bandido, tudo lá, daquelas coisas que você já sabe. Então ela se sentia magoada. O que ela fez? Parou de ir na casa dele e proibiu ele de ir na casa dela. Irmão,
Ela fez isso aqui. Entendeu? Saiu, não vou me assentar na roda dos escarnecedores. Você quer escarnecer dos pastores? Meus filhos são os pastores. Eu sou cristão agora. Então você sabe, vaza. Não vem mais na minha casa, não. Nem eu vou na sua. Se tiver aniversário, festa de família, se você tiver, eu saio. Porque você só vem para ficar escarnecendo. Vai dar ruim, irmãos. Vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai se desviar, vai ter gente que vai te abandonar, vai ter gente que não vai querer ficar perto de você, mas você vai estar fazendo a vontade de Deus, e a Bíblia fala que você vai ser bem-sucedido. Uma hora essa pessoa vai voltar e vai te pedir perdão. Uma hora essa pessoa vai voltar e vai falar assim, desculpa, o meu irmão, eu acho que eu contei isso aqui, né? O meu irmão uma vez fez isso, mexeu com uma pessoa, uma menina que passava, e eu falei assim, desce, para o carro que eu vou descer. Mas você, só porque você está em igreja, não pode implicar, não pode, eu só estou brincando, eu não vou fazer nada, eu só estava mexendo com a menina. Eu falei, não, eu estou no carro com você, eu sou um servo de Deus, você está buzinando, assoviando, mexendo com a menina, alguém vai me vir e vai falar que eu sou um pastor naquela época não era pastor, um obreiro, que eu sou um obreiro carnal, pecador. Não tem futebol, não tem nada, eu estava indo para futebol com ele, eu falei, não, fala para o pessoal que eu não vou para futebol mais não. Aí quando eu desci do carro, ele foi atrás de mim. Não, entra aí. Não faça mais isso. Desculpa aí. Meu irmão, mais velho que eu. Um pouquinho mais velho que eu. Pediu desculpa. Nunca mais meu irmão fez isso. Eu acho que a partir dali, ele passou a me respeitar como servo de Deus. Que até ali não tinha um respeito. E se eu aceito e acho legal e fico rindo, aí eu ia perder o respeito de vez. Podia ter perdido meu irmão, não é? E ele falou, mas eu não quero mais papo contigo, vai para sua casa lá, fica lá na sua igreja. Mas graças a Deus não perdi não, meu irmão passou a me respeitar mais. Porque é bem sucedido, 3 nãos, não para o ímpio, não para o pecador e não para o escarnecedor. Se você não aprender a dizer não, você não vai ser bem sucedido com Deus. E se você aprender a dizer não, você vai ter muita gente com raiva de você, chateado com você, se afastando de você, isolando você, porque essa pessoa ela não está acostumada a dizer não. Ela falava assim, vem comigo, você ia. Vamos fazer isso, você fazia. Faz aquilo, você fazia. Mas quando você começar a falar não, aí você vai ver quem está contigo e quem não está contigo. Aí você vai ver. Mas não se preocupa, porque Deus vai honrar você. A gente tem que aprender a dizer não. Amém, Jesus? Como que eu consigo? Versículo 2. Essa pessoa tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, o tempo todo meditando, sempre na palavra, sempre com a palavra no coração. Não com o coração com ódio, com ira, com promiscuidade, com pecado, não. É um coração limpo, buscando a Deus o tempo todo. Só quem tem prazer na lei de Deus consegue dizer não para o conselho do ímpio, dizer não para o caminho dos pecadores e dizer não para a roda dos escarnecedores. Você vê um crente zombador, você vê um crente pecador, você vê um crente cheio de impiedade, é porque essa pessoa não medita na palavra. Ela não tem contato com a palavra de Deus como deveria. Ela ora muito pouco, quase não ora nada, e se é que ora. Então não tem contato com a oração, não tem contato com a palavra. Fácil. Ela não diz não para o caminho do pecador, não diz não para a impiedade, não diz não para o escarnecedor. Ela participa de tudo. E acha normal. Ela vai para o baile funk na sexta e vai para a igreja no domingo. Está tudo bem. Ela não vê nada demais. Ela vai para o pagode na madrugada de sexta-feira e domingo vai adorar a Deus. E adorem, pule tudo. Quem olha assim, fala assim, é muito crente. Na sexta-feira está lá. Indo até o chão. Estou te falando, não. Está rindo? Estou falando sério, irmão. A pessoa não consegue dizer não. Entende? Por quê? Não, porque não medita na lei de dia e de noite. Porque não tem contato com a palavra de Deus só na igreja. Porque não tem contato com oração. Não santifica a sua vida. Então ela não diz não. Você vai na casa, se for na casa... Não. Quando o pastor vai na casa do crente, a casa é crente. O negócio da casa ser crente é quando o pastor não vai. Você convidou o pastor, a casa vai ser crente. Vai estar tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Vai ter um hino.
o hino da harpa. Cantando lá, o hino da harpa. Cara de crente, né, irmão? Mas se o pastor chegar de mansinho, vamos ver o que ele vai ouvir lá. Se é um pagodinho, se é um forrozinho, né? Se a panela está voando pela cabeça dos outros. Pá, sai daqui, seu desgraçado! Pá, pá! Aí o pastor chegou. A paz do Senhor, pastor. Foi mal, isso aí foi só um lápis, foi uma coisa assim, do nada, sabe? Não, aqui é. Está pensando o quê? Amém, Jesus? Está dando para entender? Medita mais, ora mais, busca mais, e essas coisas não vão dominar você. Você vai conseguir dizer não, a partir de agora. Vou terminar no Salmo 37, agora eu vou acabar. Chega de pregar, né, irmão? Ô, pastor, o senhor gosta de pregar, hein? Claro, irmão, é tudo que eu faço na vida. Quer dizer, tudo não, né? Tem a minha esposa que eu dou atenção para ela e carinho para ela. Minha esposa, minha linda esposa. Eu sou chato para ela, para caramba. Ela também é chata para mim, por isso que a gente se ama. Nós somos dois chatos, né, filho? Coisa linda. Irmão, casamento é uma coisa tão boa, né? Eu estou cansado de falar isso para você. Eu não me canso de falar isso, né? Eu falo quase todo domingo eu falo isso, né? Casamento é coisa tão boa. Eu não entendo, irmão. Não entra na minha cabeça. Por que o crente não fica casado? É coisa tão boa, irmão. Os dois são crentes. Que maravilha, irmão. Dois crentes. Poxa. Aí você fica nervoso. Não, vamos orar. Está chateado? Deixa eu orar por você. A gente resolve tudo assim, né? Quer dizer, nem tudo, né? Mas, não pode ser fanático também, né? Achar que só oração, tem que mudar de atitude também, tem que mudar de comportamento. Mas casamento é coisa linda. 23. Os passos de um homem bom são confirmados por quem? Salmos 37, que eu estou lendo. Eu tinha falado, não tinha? Tinha. Versículo 23. Salmos 37, versículo... Vocês têm que ir mais rápido. Tem que fazer o jejum de domingo que eu estou fazendo, gente. Senão vocês não me acompanham. 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo... E ele deleita-se no seu... Se você é assim, se você é essa pessoa, eu duvido que você vai dizer sim para a roda do escarnecedor, duvido que você vai dizer sim para o caminho do pecador, duvido que você vai dizer sim para o ímpio. Não vai dizer sim. Não duvido que você vai concordar com essas coisas. Duvido. Pode ser neto, pode ser filho, pode ser marido, pode ser esposo, pode ser patrão. Você pede o emprego, mas não vai lá fazer falcatrua com ele. Você vai falar, não, isso aí eu não faço. Você vai perder o emprego, porque o outro fazia. Então chama o outro de volta. Isso aí eu não faço. É assim ou não é? É assim, irmão. A pessoa fala, eu quero ir para dentro da sua casa. Fazer o que dentro da minha casa? Não, eu sou crente. Minha casa é depois de casado. Ou depois de casada. Não vai entrar na minha casa, não. Não, mas não tem nada demais. Eu conheço um que faz. Eu conheço um que tem isso, que faz isso, que não tem nada demais. Não. Tem sim. Tem muita coisa. Que não tem nada demais. Não vai entrar na minha casa, não. Estou sozinha lá, vou botar um homem na minha casa. Estou sozinho lá, vou botar uma mulher dentro da minha casa. Não. Não vai entrar, não. Agora, se não medita de dia e de noite, não tem prazer na lei de Deus, não se deleita no caminho do Senhor, essa pessoa se rende fácil, irmão. Ela diz sim para tudo. Não, vamos lá em casa. É só comer uma pipoca, ver um filme, né? Já sabe o que vai rolar. Já sabe o que vai acontecer. Poxa, mas a pessoa não está tendo esse prazer, né? Esse deleite nos caminhos do Senhor. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que essa pessoa caia, não ficará prostrado. Por quê? Porque o Senhor o sustém com a sua própria mão. Amém, Jesus? Então Deus falou com Ismael e não falou com a mãe. Ou melhor, Deus ouviu a oração do Ismael. E não ouviu a lamúria da mãe, mas ouviu uma criança. Por quê? Porque a criança tinha promessa.
Você tem a promessa, você tem a palavra. Não comece a agir como quem não tem. Amém, pessoal? Vai buscando a Deus, porque Deus vai cumprir com as promessas dele na sua vida. Elas vão se cumprir. Tem que descansar na fonte. A palavra revelada é descanso. A promessa de Deus na nossa vida é para descansar, não é para agitar você. E agora, como que vai se cumprir? Como que vai se cumprir? Como que vai? Você não tem que saber como. Como é Ele que faz. Você só tem que receber. Recebeu a promessa, Ele vai cumprir. E não faça igual a Agar. Não fica cega. A mulher abandonou seu filho. Deus levou ela de volta para a razão. Você vê que depois a mulher, a mãe, né? Você vê que ela vai cuidar do garoto, né? O garoto cresceu, ela conseguiu uma mulher para casar com ele, ela fez tudo depois certinho. E o rapaz se tornou uma grande nação, a promessa se cumpriu. Vai se cumprir também na sua vida. Amém? Vamos fazer uma oração? Os passos de um homem bom são confirmados por Deus, hein? E tem que se deleitar no caminho do Senhor, e Ele vai se deleitar no seu caminho também. E se você cair, aí você não vai ficar prostrado. Porque assim, mesmo tendo prazer na mão de Deus, nos caminhos do Senhor, a gente erra, né, irmão? Mas não fica prostrado. Essa pessoa não erra para abandonar tudo, largar tudo, enlouquecer. Não fica prostrado. Vale a pena servir ao Senhor e se apegar às promessas do Senhor. Vamos orar.